Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste domingo tem Santos e Atlético, Atlético e Santos na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 16ª rodada. Jogo importante para o Dragão, jogo importante para o Peixe, e a partir de agora eu vou trazer as informações pré-jogo para você aqui no Futebol 62. Logo depois da vinheta de abertura, vamos falar tudo desse jogão que movimenta o domingo para santistas e rubro-negros. Olha eu aqui no Futebol 62, que alegria ter a sua visita aqui no canal. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Caso tenha vontade, comente, fique totalmente à vontade para você comentar nas nossas publicações. Se gostou, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Dessa forma, qualquer uma dessas ações ajuda a gente a fortalecer este espaço, a fortalecer este canal, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco na missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides. Se você precisa de algum utensílio, seja de artigos esportivos, artigos escolares, calçados, roupas, tudo isso você encontra no Bazar do Professor Alcides, uma loja de departamentos presente em várias cidades do estado de Goiás e também do estado da Bahia. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Serviço do jogo, aí está, vamos colocar aqui no serviço do jogo, Santos e Atlético Goianiense, Campeonato Brasileiro da Série A, 16ª rodada. O jogo acontece neste domingo, dia 10 de julho, às 18 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Os ingressos do Santos são destinados aos seus sócios torcedores. E o Santos não divulga o valor do ingresso para os visitantes. Tentei encontrar, mas não consegui achar quanto custava o ingresso, pelo menos para o torcedor atleticano que quiser ir ao jogo de hoje. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, 17 jogos na história, 7 vitórias do Santos, 5 vitórias do Atlético, 5 empates. O Peixe marcou 20 gols nestes jogos e o Dragão fez 6 gols, 16 gols nos duelos contra o Santos. Para o jogo de hoje, a arbitragem catarinense, Braulio da Silva Machado apita o jogo. Seus assistentes serão Alex dos Santos e Éder Alexandre. No VAR, Eber Roberto Lopes. O Braulio, tomara que ele tenha muito pulso para ele mesmo comandar o jogo. Porque o Eber Roberto Lopes, quando está no VAR, ele é um dos árbitros que mais interfere no jogo. Né? A todo momento ele chama, a todo momento ele para. Se o árbitro que tiver com um apito na boca não tomar conta, o Eber apita o jogo lá da cabine do VAR. Tomara que o Braulio tenha essa personalidade para conseguir fazer uma boa arbitragem hoje lá na Vila Belmiro. Vamos falar agora dos times, né? O técnico Jorginho tem 2 desfalques importantes para o jogo de hoje. Jogadores que estão com algum desconforto muscular, Marlon Freitas e Wellington Rato, eles nem viajaram para Santos. Por outro lado, o Jorginho volta à equipe, né? Então vamos conferir aí qual deve ser o time do Atlético para enfrentar o Santos logo mais às 18 horas. Ronaldo, Rainer, o Anderson, novidade na zaga, Ramon e Jefferson. O Edson, que estava na zaga, vai atuar no meio campo ao lado do Baralhas, Ayrton, a volta de Jorginho, Shailon. Aí a gente precisa ver se o Jorginho vai utilizar o Shailon pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E lá na frente, o Churin, o atacante rubro-negro, Atlético num 4-2-3-1. O Santos perdeu o seu treinador, Fabian Bustos foi demitido e ele será comandado hoje pelo interino, o Marcelo Fernandes. Marcelo não tem nenhum problema, nenhum desfalque para esse jogo contra o Atlético. Vamos lá conferir qual deve ser o Santos para esse jogo de logo mais. João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman, ex-zagueiro do Atlético, né, o Felipe Jonathan, Vinícius Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. Na meia ali o Bruno Oliveira, lá na frente Lucas Braga, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Esse deve ser o time do Marcelo Fernandes num 4-3-3 para enfrentar a equipe do Atlético logo mais em Vila Belmiro.
Apesar do Atlético estar atrás do Santos na tabela de classificação, com a vitória do Goiás ontem sobre o Atlético Paranaense, o Atlético entrou na zona do rebaixamento, é o 17º colocado neste momento com 17 pontos, o Santos é o 12º com 19. Mesmo o Atlético estando dentro da zona do rebaixamento e atrás do Santos, eu vejo o Atlético num momento bem mais positivo do que o do Santos. O Santos tomou uma goleada na Copa do Brasil, 4-0 no jogo da ida para o Corinthians, não faz um bom brasileiro, foi eliminado de maneira vergonhosa pelo Deportivo Táchira da Venezuela na Copa Sul-Americana. Então tudo isso culminou ali na demissão do técnico Fabian Bustos e criou uma instabilidade muito grande dentro desse elenco do Santos. O Santos, que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, começou até relativamente bem o Campeonato Brasileiro, mas já despencou e neste momento penso que o Santos olha muito mais para a zona do rebaixamento do que olha ali para o G4, o G6, que dá vaga na Libertadores da América. E o Atlético tem uma excelente oportunidade de se aproveitar deste momento e trazer um resultado positivo lá da Vila Belmiro. O que seria um resultado positivo? Para mim, uma vitória. O empate, lógico que não é desprezível, mas não é um grande resultado. Acho que é um resultado apenas razoável empatar com o Santos em toda essa crise que o Santos vive neste momento. Ricardo Goulart pedindo para ir embora, enfim, um time muito contestado, a equipe do Santos neste momento dentro da temporada. O que a gente pode imaginar taticamente desse jogo? O Santos vai querer sair para cima. É natural isso. Jogando dentro de casa, sempre teve essa característica. A questão é que o Atlético não é um time que gosta desse jogo reativo, né? Especialmente com o técnico Jorginho. O Jorginho não é treinador de colocar o time lá atrás. Coloca em um momento ou outro, mas não é aquele treinador que apenas quer se defender. Então a tendência é de que as duas equipes duelem pelo controle do jogo, cada uma usando as suas forças, tente impor o seu jogo ao adversário. O Santos tentando se impor perante o Atlético e o Atlético tentando se impor perante ao Santos. Pelo menos enquanto o placar estiver igual, o jogo deve ter este desenho. O Atlético precisa tomar cuidado com esse ataque do Santos. Não está bem, não, mas são jogadores de boa qualidade, jogadores perigosos. Lucas Braga, jogador perigoso. Marcos Leonardo, o atacante mais perigoso do Santos. Léo Batistão também. Então o Santos tem um ataque que merece cuidado por parte da defesa atleticana. Marlon Freitas e o Wellington Rato fazem falta ao Atlético. O Atlético vai ter mais pegada com o Edson no meio campo, mas por outro lado vai ter mais dificuldades na saída de bola, né? Tende a ter mais dificuldades na saída de bola. E o Wellington Rato, na troca do Wellington Rato pelo Jorginho, o Atlético não perde, mas o ideal seria o Atlético poder contar com os dois para esse jogo. Mas eu penso que esses afastamentos, né, vamos dizer assim, do Marlon Freitas e do Wellington Rato é muito mais pensando no jogo de quarta-feira, a decisão contra o Goiás pela Copa do Brasil, do que propriamente reais problemas com os dois jogadores, né? A questão é que o jogo de quarta-feira mexe muito com o Atlético, mexe muito com o Goiás, tá todo mundo pensando nisso, então o Atlético já poupa esses dois jogadores aí para não correr risco de perder eles para esse jogo, que é um jogo que tende a entrar para a história, né? Quem vencer esse duelo vai conseguir um grande feito perante o seu rival, né, neste primeiro duelo entre goianos na Copa do Brasil. Para mim, o Atlético tem um leve favoritismo, mesmo jogando fora de casa, pelo momento vivido, uma grande classificação no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Então, eu acho que o Atlético tem uma certa vantagem para vencer esse jogo contra o Santos. Põe o Atlético com leve favoritismo, mesmo jogando lá na Vila Belmiro. E para o Atlético é fundamental vencer. E se o Atlético vencer, o Atlético sabe que ganhará pelo menos 4 posições na tabela de classificação. Ele ganha a posição do Ceará, que perdeu já pela rodada, ele ganha a posição do Avaí, que também já perdeu pela rodada, ele ganha a posição do Goiás, que ultrapassou o Atlético ontem, e ganha também a posição do Santos. Então, na pior das condições, se o Atlético vencer o jogo, o Atlético terminará essa rodada na 13ª colocação. Já se perder o jogo, o Atlético sabe que vai ficar dentro da zona do rebaixamento. Então é um jogo que pode pôr o Atlético lá na faixa da Sul-Americana praticamente, como também pode deixá-lo dentro da zona do rebaixamento. Essa é o que está em disputa, né, vamos dizer assim, nesse jogo lá na Vila Belmiro.
tá bem? E você, torcedor atleticano, confiante para uma vitória? O Atlético está bem escalado, gostou das modificações, acha que o treinador acertou em poupar aí Marlon Freitas e o Wellington Rato? Fique à vontade, faça aí o seu comentário. Depois do jogo, eu farei uma live para analisar este Santos e Atlético, Atlético e Santos, pelo Brasileirão de 2022. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.